Vamos ao noticiário internacional? Pois é, Joe Biden reafirmou o compromisso dos Estados Unidos em apoiar a Ucrânia contra a agressão russa, ao anunciar um novo pacote de defesa aérea. Em um discurso na abertura da cúpula da OTAN, em Washington, na terça-feira 9, o presidente americano disse o seguinte. Aliás, a gente tem o vídeo aí do discurso do Biden que eu legendei em português pouco antes de começar esse programa. Então vamos colocar o vídeo. A gente faria aspas, mas deu tempo aqui de fazer essa legenda, produção. Tá aí na agulha? Então pode soltar. Together, we've built a global coalition to stand with Ukraine. Together, we provided significant economic and humanitarian assistance. And together, we've supplied Ukraine with weapons it needs to defend itself. Tanks, armored fighting vehicles, air defense systems, long-range missiles, and millions of munitions. The United States and nearly 24 allied partners have signed bilateral security agreements with Ukraine. And more countries will follow. Today, I'm announcing an historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy will provide Ukraine with the equipment for 5 additional strategic air defense systems. And in the coming months, the United States and our partners intend to provide Ukraine with dozens of additional tactical air defense systems. The United States will make sure that when we export critical air defense interceptors, Ukraine goes to the front of the line. They will get this assistance before anyone else gets it. All told, Ukraine will receive hundreds of additional interceptors over the next year, helping protect Ukrainian cities against Russian missiles, Ukrainian troops facing air attacks on their front lines. Make no mistake, Russia is failing in this war. Muito bem, e o Keir Starmer, que acabou de vencer a eleição no Reino Unido, é o novo primeiro-ministro britânico, ele que é um líder do Partido Trabalhista, ele também reforçou o apoio do Reino Unido à Ucrânia num encontro que teve hoje com o presidente do país, o Volodymyr Zelensky, que acabou agradecendo pela assistência militar e financeira. Vamos ver imagens desse encontro com um rápido diálogo entre eles que eu também legendei em português. Pode soltar. How are you? Very good. Very glad to be meeting you. Glad to meet you too. It's very good to see you in person as Prime Minister. I've seen you as Leader of the Opposition, especially as Leader of the Opposition, but to come as Prime Minister is really important to me. And to be able to have this early opportunity to say again that, you know, as you know from the get-go, there is no reduction in our support for Ukraine. I heard and so all the messages from your government and team and from people in United Kingdom, we are very thankful for your words and steps, which were important. Thank you that you are with us from the very beginning of the war. O Zelensky também fez uma publicação no X dizendo que tomou conhecimento da permissão para usar mísseis Storm Shadow, que é uma espécie de sombra da tempestade, contra alvos militares em território russo. Hoje tivemos a oportunidade de discutir a implementação prática dessa decisão e repetiu o seu agradecimento. Esses mísseis são mísseis de cruzeiro britânicos que têm longo alcance e baixa altitude, então eles são evidentemente muito importantes numa guerra. E questionado por repórteres da Bloomberg durante aí a cúpula anual da OTAN em Washington, o Starmer, o novo primeiro-ministro britânico, ele disse que cabe à Ucrânia decidir o que fazer, como utilizar esses mísseis, que estão sendo aí parte dessa ajuda do Reino Unido à Ucrânia. Portanto, quando ele foi questionado a respeito do uso contra até o território russo, alvos militares no território russo, ele deixou isso a critério da Ucrânia para fins de defesa. Quer dizer, se for para fins de defesa, se julgar necessário, fica liberado. E o Zelensky, obviamente, está usando isso para garantir essa liberdade, agradecendo por essa permissão. O que é mais interessante aqui da perspectiva brasileira, Duda, é o contraste entre essas posições do presidente dos Estados Unidos e do novo premier-ministro britânico, ambos associados à esquerda nos seus países, podem ser mais ou menos moderados, etc., mas o contraste em relação à posição do Lula, que se calou
a respeito do ataque russo a um hospital infantil em Kiev e cujo governo emitiu uma nota que oculta a responsabilidade da Rússia, não cita nenhuma vez Rússia e Putin. Bom, o Lula realmente está muito atrás desses chefes de governo de esquerda nos Estados Unidos e na Europa. Porque a gente está nessa história do sul global, é o eixo Rússia, China, Irã, enfim, é onde o Lula quer jogar a gente. Interessante aí dessa visita do Keir Starmer, porque quando começa a guerra da Ucrânia, a invasão russa da Ucrânia, em 2022, um dos primeiros chefes de governo que pisam lá em Kiev é o Boris Johnson, que era o primeiro-ministro do Partido Conservador. O Boris Johnson cai, assume a Liz Truss, ela também vai lá para Kiev. Depois o Rishi Sunak, também do Partido Conservador, também vai, né? Agora é o Partido Trabalhista que está no poder, a eleição é no domingo, na segunda ele assume e aí passam alguns dias, ele também vai lá para Kiev para ajudar, dar o apoio ao Zelensky. Então, é um apoio que independe dos partidos, é uma posição muito do povo britânico de apoiar a Ucrânia, porque sabe que o perigo é a Rússia, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque não dá para dizer que o Trump está super apoiando a Ucrânia, né? Ele dá umas frases meio desconexas. O Trump já falou que vai deixar a OTAN, os países europeus, né, se virarem sozinhos, questiona essa coisa dos Estados Unidos darem muito dinheiro para a OTAN. Então isso não é muito garantido. Agora o Biden, sem dúvida alguma, o Biden deu apoio à Ucrânia desde o comecinho da guerra, tem sido muito forte, claro, nas colocações dele, nesse apoio, e o que o Biden está fazendo, principalmente, é esse apoio do sistema de defesa aéreo, né? Porque a gente comentou aqui, a Ucrânia, de vez em quando, vem uma chuva de mísseis russos nas cidades ucranianas. Então, quando você está defendendo, interceptando, né, esses mísseis em pleno ar, você está protegendo a população civil ucraniana, então é importantíssimo que ele faça isso. Aliás, quando houve o bombardeio anteontem da Rússia no hospital infantil em Kiev, né, como muitos chamam, eu falo Kiev aqui aportuguesando, lá na Ucrânia, o novo premier britânico, o Keir Starmer, ele fez uma postagem no X, o antigo Twitter, compartilhando a do Zelensky, que tinha inclusive um vídeo ali do entorno dos prédios do hospital, logo após o ataque, condenando aquele ataque ainda na manhã, ou seja, poucas horas depois do acontecido. O governo Lula demorou cerca de 20 horas para emitir uma nota que não fala em Rússia e em Putin. É como se o bombardeio tivesse, não digo caído do céu, né? Porque de fato veio pelo ar, mas é como se tivesse vindo sem um autor, é o crime sem autor, né? Como Duda Teixeira comentou, inclusive, no nosso grupo na ocasião. Então vamos colocar na tela aí essa postagem feita pelo Starmer. Olha só o que ele escreveu. Atacando crianças inocentes, a mais depravada das ações. Estamos ao lado da Ucrânia contra a agressão russa. O nosso apoio não vacilará. E ele estava ali, como vocês veem, compartilhando a postagem do Zelensky, isso é só o começo da postagem do Zelensky, que tinha vídeo e tudo, um texto ainda maior, sobre os ataques, mostrando que é uma ameaça, inclusive, à Europa, destacando ali a palavra children, né, são crianças em inglês, mostrando que o hospital é o lugar onde elas estavam tratando e recuperando a sua saúde. Milhares de crianças, depois, pelo menos 4 acabaram morrendo nesse dia de ataques, como ele veio a anunciar. Então você tem uma discrepância muito grande a respeito da conduta de lideranças ligadas à esquerda em outros países e a do Lula. Tem um aqui na América Latina que volta e meia também tem um contraste, às vezes você aponta, é o Boric, em relação às ditaduras amigas do PT. O Boric, sim, vai fazer um contraste em relação à Venezuela, não vai falar de Cuba, né? E o Milei, claramente, né, é super pró-Israel e pró-Ucrânia. Mas aí já é alguém mais ligado à direita.